Lucas 18, verso 9 diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Verso 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo a vocês que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Senhor Deus, nós humildemente se achegamos a Ti por meio da Sua palavra, Deus. Reconhecemos aquilo que somos, e só o Senhor sabe aquilo que somos no nosso coração, Deus. Nós estamos aqui, Deus, como esses homens, talvez alguns como os fariseus e outros como o publicano, ou talvez todos, entre um e outro, mas só o Senhor sabe do nosso coração. Só o Senhor conhece o íntimo do nosso ser. E eu oro, Pai, pedindo ao Senhor que a Tua palavra possa germinar em nossos corações. Que o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar a nossa vida, para nos despertar, para nos transformar, para converter o nosso coração, Deus. Para que nós possamos humildemente se voltar para Ti, para que o Senhor Deus possa nos curar, para que possa nos salvar. Que o Teu Santo Espírito tenha essa liberdade. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, a palavra parábola, que é o texto, que é o título do texto, a parábola do fariseu e do publicano, ela vem do grego, parabole. E o significado dela é colocar ao lado, comparar. Na Bíblia, a versão Strong, que é uma Bíblia de estudo, de aprofundar o original dela, vai dizer que a parábola são histórias terrenas com aplicações celestiais. E Jesus, ele contava essas parábolas com muita excelência. Jesus era o rei das parábolas. Ele era um homem e isso era uma profecia, dizendo que ele viria e falaria por meio de parábolas. Então Jesus, sim, dentro do Novo Testamento, ou dentro de todo o contexto bíblico, ele era o rei das parábolas. Ele gostava de falar por meio de parábolas. Ele foi um grande contador de parábolas. E todas as suas parábolas, ela tinha um propósito. Qual era o propósito? Como eu disse, são histórias terrenas com aplicações celestiais. Então, era ensinar os mistérios do reino de Deus. Então, muitas das suas parábolas, quando não era confrontado pelos líderes religiosos, mas a maioria dos ensinos de suas parábolas tinha aplicações celestiais. Era para que pudesse trazer o entendimento do reino de Deus. Ou seja, trazer a clareza sobre as coisas do reino de Deus ao coração, principalmente, presta atenção aqui, aos seus discípulos. Porque o povo que seguia Jesus só ia atrás de cura, de milagres. Eles não queriam responsabilidades, eles não queriam comprometimento com Jesus, eles não queriam aliança com Jesus, eles só queriam a bênção de Jesus. Igualzinho hoje. Eles só queriam os benefícios que Jesus poderia dar para eles. Mas os discípulos não. Os discípulos eram diferentes. Os discípulos foram escolhidos com uma finalidade diferente da multidão. Então, os discípulos queriam se aprofundar no conhecimento do que Jesus ensinava. Os discípulos, quando ouviam alguma parábola, você vê isso na parábola do joio e do trigo, você vê isso na palavra do semeador. Mestre, o que significa essa parábola?
A multidão não queria saber, a maioria das pessoas não queriam saber disso, mas os discípulos não, mestre, o que significa isso? Então Jesus explicava a eles o significado das palavras. Vocês estão me ouvindo, irmãos? E dentro dessa explicação existia profundezas celestiais. E agora nós estamos aqui diante de uma das parábolas, irmãos. Eu não sei você, mas uma das parábolas que eu mais gosto na Bíblia. É uma das parábolas que me faz ter uma reflexão profunda do nosso coração. É uma das parábolas que faz a gente olhar para dentro da gente, dentro de nós, de fazer uma autoanálise da nossa vida. Então eu vejo essa parábola, irmão, não como apenas uma história que Jesus conta da sua imaginação. Eu não vejo isso. Eu vejo muito além. Eu vejo essa parábola como uma realidade que era visto no dia a dia, que Jesus estava ali. Porque era comum o fariseu, o publicano, subir ao templo para orar. Porque o publicano, em alguns publicanos, eles se tornavam publicanos, mas eles eram judeus. E quem são os publicanos? Eu vou falar um pouco deles mais para frente. Eram cobradores de impostos, que muitas vezes eram subcoletores que pertenciam ali à cidade, pertenciam à região. E muitos deles, por estarem em Jerusalém, eram judeus. E aqui nós estamos diante dessa parábola, que é uma história, porque esse é o significado da palavra, sim, mas eu vejo essa parábola como uma realidade. Talvez seja uma realidade que Jesus presenciou ao subir o templo para orar, porque Jesus também, como judeu, subia ao templo para orar, e talvez ele presenciou aquela situação, o judeu orando e o publicano orando. Talvez você diga, não, pastor, mas a Bíblia é clara, está dizendo que é uma parábola, uma história, é uma comparação que Jesus faz, ok. Talvez Jesus não tenha presenciado isso, até porque o texto diz que o fariseu orava em pé e no seu íntimo, ou seja, só ele sabia do que estava orando. Mas lembre-se, irmãos, presta atenção aqui, que Jesus era Deus e ele conhecia toda a intenção do coração das pessoas. Jesus conhecia, ele sabia do que as pessoas iriam falar antes mesmo de falar, porque ele é Deus. Então imagine Jesus subindo ao templo para orar, presenciando o fariseu e o publicano, e ele sendo Deus, sabendo o que passa no íntimo do fariseu e sabendo o que passa no íntimo, porque ele é Deus. Então eu vejo essa parábola como uma realidade. Jesus está falando de uma realidade, de algo que ele presenciou, de algo que, como Deus, ele ouviu a oração de um fariseu e de um publicano. Então eu vejo essa parábola como uma realidade. Aí nessa parábola a gente tem 3 situações. Estamos diante de 2 homens, sim ou não? Fariseu e publicano. Nós estamos diante de 2 orações, fariseu e do publicano. Mas nós estamos diante de 2 finais também, só que finais diferentes. São 2 pessoas iguais, são 2 orações que são feitas diferentes, mas foram feitas orações. Os 2 fizeram orações, só que o final desses 2 homens foram diferentes. E eu quero falar um pouco sobre o fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu era um homem religioso. O fariseu era um observador da lei. O fariseu era um mestre, ele ensinava, ele tinha discípulo. Ele interpretava muitas vezes a lei, ele observava a lei, ele diante da lei, ele trazia a sua cultura, ele trazia as suas tradições, nas suas interpretações, ele ensinava as pessoas. Mas ele, o fariseu, muitas vezes, aos seus próprios olhos, ele já era bom. Ele se considerava uma pessoa boa, uma pessoa acima da média. Mas tudo o que eles faziam, irmãos, era para serem vistos. Eles oravam para serem vistos em praça pública. Eles jejuavam para serem vistos, porque quando eles jejuavam, eles não arrumavam o cabelo, eles se vestiam de uma forma para serem vistos. Ele, quando dava esmola, tanto que Jesus combate, que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, combatendo a forma que o fariseu religioso vivia. Porque eles davam com uma mão para se aparecer com a outra.
Então eram homens que eram vistos pelas pessoas como homens exemplares, pessoas que eram admiráveis, homens que talvez nós hoje olhem e digam assim: essa pessoa é uma pessoa temente a Deus, essa pessoa é uma pessoa que eu vejo que a sua conduta é uma boa conduta. E, irmãos, por mais que nós temos uma visão errada do fariseu, porque nós olhamos para o fariseu, conhecendo as escrituras, hoje nós aqui, nós que temos acesso às escrituras, e tudo que Jesus combateu com eles, a gente olha para o fariseu e a gente tem dificuldade de ver coisas boas. Mas naquela época não era assim não, irmão. Os fariseus eram bem vistos, eles eram bem respeitados, eles eram admirados pelos seus discípulos. Pela sociedade, então, nem se fala. Então hoje nós temos uma mentalidade de que a maioria dos fariseus que perseguiram Jesus durante o longo do seu ministério eram hipócritas. Eram pessoas religiosas, externamente eram exemplares, mas dentro do seu coração havia hipocrisia. Então é isso que Jesus combate. Mas eu não quero que você entenda de que os fariseus eram pessoas exemplares. Eram pessoas que faziam as coisas que eram certas aos seus olhos, porque eram as pessoas que viviam na sua própria justiça. E é isso que Jesus combate. Eles se apoiavam na sua própria justiça, eles se apoiavam na sua própria vida, em como vivia. Eles levavam a lei ao pé da letra, eles tentavam colocar a lei de Moisés em prática e estava tudo certo, irmão. O fariseu não estava aqui dentro do contexto orando algo errado. Se você olhar para o texto, ele não estava orando algo que ele não era, algo que ele não fazia, irmão. Ele estava agradecendo a Deus em suas orações de coisas que ele era. Ele estava agradecendo a Deus de coisas que ele fazia, que era a sua rotina. O fariseu estava orando, ou ele falou com Deus de coisas que realmente ele é. Vamos para o texto? Vai lá para o verso 10. Na sua oração, ele diz, o fariseu em pé, orando no íntimo, disse: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero. E aí ele olha para o publicano. Ele olha para o publicano, no meio da sua oração, que estava ali no seu canto, e diz: e eu não sou como ele. Eu não sou como esse aí. Então, irmão, primeiro, o fariseu ele tinha um problema. Ele se achava bom demais. Ele se auto-justificava. Por quê? Porque ele comparava a sua vida moral com a dos outros, que viviam em situações diferentes da dele. Vocês estão entendendo? Então ele se achava bom demais, ele auto-se justificava, ou seja, ele se sentia aceito por Deus, porque ele olhava para o outro e via que ele era diferente do outro. E geralmente quando a gente quer se auto-justificar, a gente sempre olha para o pior. É assim ou não é muitas vezes? Você sabe o que eu estou falando. Quando a gente tenta se justificar, a gente olha, não, mas pelo menos eu não sou assim, pelo menos eu não sou como fulano. E quando nós vivemos dessa forma, nós entramos numa realidade farisaica. Porque nós estamos se auto-justificando, ou seja, nós estamos achando que Deus está nos aceitando, comparando a nossa vida com o outro. E cuidado com isso. Vocês estão entendendo, irmãos? E ele não apenas comparava a sua vida moral com a dos outros, mas aquilo que ele fazia para Deus também. Vai para o texto. Verso 12. O que ele diz? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de quê? Só dou os 10%? Que a lei mandava? Não. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. É do cominho, é do hortelã. Lembra que Jesus combate? Vocês dão dízimo do cominho, vocês dão dízimo do hortelã, vocês dão tudo. Tudo que vocês adquirem com sua mão, ganham com sua mão, vocês separam o dízimo.
Então esse homem aqui, ele não apenas tinha uma vida moralmente comparada de muitos outros melhor, mas ele chega diante de Deus na sua oração e diz, a lei diz, lá em Levítico 16, 29, que eu tenho que jejuar uma vez por ano só, que é no dia da expiação. Está lá em Levítico. Era uma lei, era obrigação do judeu, jejuar uma vez por ano. Quantas vezes ele jejua, irmão? Por semana. Está jejuando mais do que muito crente. Ele jejua 2 vezes por semana. E a lei falava o quê? Levítico 16, 29. Jejua uma vez. Era obrigação. Mas ele estava acima de qualquer outro. Ele estava acima de muitos mestres. Ele dava o dízimo de tudo. Ou seja, era um homem que espiritualmente falando estava acima de qualquer outro ao seu redor. Porque jejuava 2 vezes por semana, fazia mais do que a lei pedia. Ele estava dizendo para Deus, além de eu ter uma vida moralmente melhor do que muitas pessoas, a sua oração era essa. Eu também dedico as coisas espirituais mais do que qualquer outro. Eu faço mais do que a lei pede, Senhor. Querido, o fariseu acreditava que a maneira como ele fazia ou deixava de fazer, dava a ele o direito de ser justificado por Deus. Ou seja, de ser aceito por Deus. Ele estava tão cego na sua justificação própria, que ele acreditava que não precisava ser perdoado, que ele não tinha pecado, que ele não tinha erro, que ele não tinha falha, que ele era bom, que ele fazia as coisas certas, que ele fazia as coisas espirituais que precisavam ser feitas. Ele era bom aos seus próprios olhos, porque ele achava que a sua vida não havia nada de pedir perdão. Não, para que eu vou chegar diante de Deus e pedir perdão? Eu sou perfeito, eu faço as coisas direitinha, eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, eu não sou como os outros meus amigos, minhas amigas, pelo menos eu não faço o que eu fazia antes. Não, irmão, a gente se apega a essa vida enganosa farisaica, e a gente chega diante de Deus, ou diante da esposa, diante do marido, diante dos pais, diante do pastor e diz, não, mas eu não era, hoje eu tenho essa dificuldade, mas olha o que eu era, olha o que eu fazia, e a gente tenta se auto-justificar para Deus, e dizer, não, mas eu era pior. Você ainda continua sendo pior, você ainda continua precisando da graça de Deus, você ainda continua sendo um pecador e precisa de um Salvador. Nós não estamos na glória, nós não estamos na eternidade, irmão, nós estamos na terra. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo transformados pelo poder de Deus. Nós não somos perfeitos. Por mais quem você era, não, mas eu fazia, era pior. Não se acomode nisso, porque isso faz você entrar numa vida farisaica, religiosa, se apegando nessas coisas. E aí chega diante de Deus e diz, Deus, olha, não tem nem que pedir perdão para o Senhor hoje, só tem que agradecer. Era o que o fariseu estava fazendo. Moralmente, aos seus próprios olhos, ele era reto, diferente do publicano. E quem é o publicano, irmão? Ele era conhecido como cobrador de impostos. E alguns publicanos, como eu falei para vocês no começo, Roma contratava esses cobradores de impostos, que pertenciam à cidade. Nós vemos na Bíblia Zaqueu era judeu. Lembra de Zaqueu? Quando subiu na árvore para ver Jesus, você lembra dessa historinha? Todo mundo conhece, né, irmão? Zaqueu, ele era judeu, mas ele se tornou um cobrador de impostos. E ele cobrava impostos dos seus próprios irmãos. Zaqueu era odiado pelos seus próprios irmãos. Zaqueu não era bem aceito pela comunidade judaica, porque ele era considerado um traidor do povo judeu, porque cobrava imposto do seu povo. Nós vemos também o próprio discípulo de Jesus, Mateus. Lembra de Mateus? Quem ali assistiu The Chosen vai lembrar.
Ele era um cobrador de impostos. E ele era judeu, filho de judeu. E ele se tornou um cobrador de imposto, um publicano. Então nós vemos, dentro da cultura judaica, esses publicanos, que eram os cobradores de impostos, eles muitas vezes eram judeus. Então quem se tornava publicano, dentro de uma realidade, cultura judaica, era odiado pelo povo judeu. Muitos desses irmãos judeus exploravam o seu próprio povo, cobravam impostos de uma maneira exorbitante. Então o povo, irmãos, menosprezava os publicanos. Eles não estavam nem aí para os publicanos, porque os publicanos não tinham só a responsabilidade de cobrar impostos dos judeus, mas também do gentil. E não sei se você sabe, para o judeu se misturar com o gentil já era impureza. Ele não poderia ter contato com o gentil. Ele não poderia ter essa proximidade com o gentil, porque a lei dizia que se ele tivesse esse contato, ele se tornaria impuro. Então, dentro de um contexto judeu, o publicano, mesmo sendo judeu, mesmo explorando o povo, tendo contato com o gentil, diante da lei, ele era rejeitado. Ele era impuro. A vida era fácil do publicano, irmão? Não era fácil. E Jesus foi criticado por se assentar à mesa dos publicanos. Lembra? Os fariseus olhavam e falavam: esse aí senta com publicano, senta com prostituta. Por quê? Porque Jesus era judeu. Ele não poderia sentar com quem estava impuro. Por isso que os fariseus criticavam Jesus. Porque se você senta com publicano, se você senta com prostituta, você se torna como ele. E esse publicano, irmão, que vemos na parábola, como judeu, ele tinha direito de subir no templo. Ele era judeu. Só que ao contrário do fariseu, que entrava no templo, o que a Bíblia diz? O judeu ficou aonde? Distância. Olha para o verso 13. Mas o publicano ficou à distância. O judeu, ele entrou no lugar que ele deveria entrar. O judeu foi para o lugar que ele sempre orava. Só que o publicano, mesmo ele sendo judeu, mesmo ele tendo direito, mas diante da lei ele não era digno. E a Bíblia diz, o publicano, sendo judeu, tendo direito, ele ficou aonde? À distância. É isso que o texto está falando? O texto diz que ele nem olha, ele nem ousa olhar para o céu. Ou seja, a sua consciência de ser um pecador era tão presente, era tão real, que ele nem ousou entrar no lugar que ele tinha direito, irmão. A sua consciência o condenava, o seu coração o condenava, de que ele não era digno, de que ele era um pecador, de que ele não merecia estar ali ou de ser ouvido. Ele não consegue olhar para o céu como o judeu muitas vezes fazia quando orava. Eles elevavam os olhos, por isso que o salmista diz: eleva os olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O judeu quando orava, ele olhava direcionado ao monte, onde ficava o templo. Então ele levava os olhos. O publicano, mesmo sendo judeu, ele não se achava digno de olhar. Ele achava que não era merecedor. Ele não era digno, ele não se achava digno, irmão. E a única atitude dele, qual era? Bater no peito. É isso que o texto diz. Ele não ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Irmão, ao contrário do fariseu, o publicano sabia da enormidade dos seus pecados. Ao contrário do fariseu, o publicano sabia quem ele era. Ele reconhecia os seus erros, ele não olhava para as pessoas que estavam em situações piores do que a dele e dizia: graças eu te dou, Senhor, por não ser como eles. Não, o publicano não olhava dessa forma. Ele olhava para si. Ele não olhava para o outro, ele olhava para si e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador.
diante de Deus ele não se achava justo, igreja, e muito menos se achava merecedor. Mas Jesus aqui no texto vai dizer que o homem que reconheceu que era pecador foi para casa como? Justificado. Olha o texto, verso 14. Eu digo a vocês que este homem quem? O publicano. E não outro. Presta atenção aqui, irmãos. Este homem quem? O publicano. Foi para casa justificado e não o outro. Mas o outro tinha uma vida moralmente boa, o outro dava o dízimo, o outro jejuava, o outro ao olhar do mundo, das pessoas, dos amigos, da família, do pastor, da igreja era exemplar. Mas o texto diz que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, irmão. Foi o publicano. Não foi o religioso, não foi o homem moralmente perfeito que foi respondido por Deus, não. Foi aquele que fez uma autoanálise da sua vida, aquele que reconheceu quem ele era, e aquele que diz: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Foi esse que Deus perdoou, foi esse que Deus justificou. Ou seja, irmão, não é a tua religiosidade, não é a tua vida moral, não é o que você faz para Deus, não é essas coisas que te justificam diante de Deus. Foi o publicano e não o fariseu. Porque Jesus vai dizer em Lucas 5, 31, 32, porque quem precisa de médico não são os doentes, não são os sãos. Quem precisa de graça, quem precisa de perdão, quem precisa de socorro, quem precisa de um salvador, são os doentes. Quem precisa ser transformado, quem quer ser transformado, não são os são, aquele que olha para a sua vida e diz: eu não preciso de nada, eu já tenho tudo. Eu já não bebo mais, eu já não uso mais droga, eu já não me prostituo mais, eu já não faço mais as coisas que eu fazia. Mas, irmão, não é isso que Jesus quer nos ensinar por meio dessa parábola. A parábola quer nos ensinar sobre ser humilde diante de Deus. Talvez você se considere uma pessoa moralmente falando boa. Não faço mais isso, pastor. Não bebo mais, não faço mais essas coisas. Talvez você faz as coisas espirituais apenas com a intenção de receber as bênçãos de Deus. O jejum para ser abençoado. Eu dou o dízimo para ser abençoado. Eu dou oferta para que Deus me abençoe. Mas isso, irmão, não lhe torna justificado. Porque a sua intenção é a autojustificação. Entende? Gálatas 2,16 vai dizer que ninguém pode se justificar pela lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. E isso requer o reconhecimento de que você é um pecador, de que você precisa de um salvador. E o publicano reconheceu isso, igreja. E por isso ele foi justificado. E a ceia é isso. Quando nós ceiamos, quando nós estamos diante da ceia, não é para se tornar como o fariseu, porque nós temos uma mentalidade errada da ceia. A gente olha para a ceia e diz: eu não sou digno, então não vou participar. Ninguém é digno. Não, irmão, claro que nós precisamos primeiro aqui ter um entendimento. Você precisa passar pelo batismo, você precisa ter essa aliança com a comunidade, você precisa frequentar uma igreja, você precisa ter um pastor, você precisa ter alguém sondando, você precisa ter irmão sondando o seu coração. Nós precisamos blindar essas coisas. Mas também tem muitas pessoas que frequentam a igreja há anos que têm essa mentalidade: não, hoje eu não estou bem, hoje eu não me acho digno, eu não vou tomar não, pastor. Não, eu pequei essa semana, eu caí essa semana, então eu fiz uma autoanálise aqui, eu não vou tomar não. Você não é digno nunca. Nunca você vai ser. E quando você faz isso com a ceia, você é como fariseu, porque você se envolve na ceia com autojustificação. Você acha que só pode participar da ceia porque você agora é digno. Fariseu.
Você é um fariseu. Nunca seremos dignos disso, irmão. Paulo diz que antes de tomar a ceia, o que ele diz para nós fazermos? Examinar. Ele diz, examine-se o homem a si mesmo, então tome a ceia. Ele não está dizendo, examina, vê primeiro certinho se você pode ou não pode. Se você não puder, então você não toma, porque você não é digno. Não é isso que Paulo está falando. Examine, faça uma autoanálise da sua vida e depois tome a ceia. Amém, irmãos? Amém. Porque pecador nós somos. Lutar contra o pecado é diário. Nós vamos falhar, nós vamos errar, mas a graça de Deus está aí, a misericórdia de Deus está aí. Mas o que nós precisamos é reconhecer como publicano, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Não é se isolar da ceia, eu vou ficar em casa porque eu não sinto digno. Não, é Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu não sou digno mesmo, e nunca serei digno. Mas, Senhor, me ajuda que sou um pecador. É reconhecer quem você é. Quando o Senhor me chamou, quando o Senhor estendeu a sua mão para mim, eu tinha muita dificuldade. Droga eu não tinha, eu já contei isso várias vezes. Eu não tinha dificuldade com bebida, eu não tinha dificuldade. Essas coisas Deus tirou com a mão, irmão. Mas eu tinha uma grande dificuldade que era a área imoral. Eu tinha problema com pornografia, eu tinha problema com masturbação, com área sexual, que eu tive uma área sexual muito ativa. Então a minha luta no começo da minha conversão era a área sexual. E quando eu entrava no banheiro para tomar banho, eu disse, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não quero mais fazer essas coisas. Senhor, me ajuda, me ajuda. Até que um dia a vontade foi embora. Até que um dia, crescendo na fé, amadurecendo na fé, eu fui lidando com aquela situação, amadurecendo, sabendo lidar. Mas é reconhecendo quem você é. É como publicando, chegando diante de Deus, Senhor, eu sou pecador. Me ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor. Agora tem gente que se acha o fariseu, que se acha o bambam, que acha que não precisa de nada, que não reconhece quem é, irmão. Deus não transforma quem não reconhece quem é. Quer dizer, a esposa dizer, você é orgulhoso. Muitas vezes a pastora falou para mim, você é orgulhoso. Não, eu não sou. Você é orgulhoso, Senhor, eu sou orgulhoso. É dizer, você tem problema com isso? É dizer, não, eu não tenho problema não, eu só caio de vez em quando. É reconhecer, eu tenho problema com isso. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu sou pecador. Enquanto você não reconhecer quem você é, você não vai ser justificado. Mas a Bíblia diz que se eu confessar com a minha boca, eu serei justificado por Deus, irmão. Presta atenção, o processo de justificar, de ser aceito por Deus é mediante a fé em Cristo Jesus. Mas o trabalho da santificação é a obra do Espírito, é um reconhecimento que o Espírito nos dá, é de entender dizendo, eu preciso mudar, eu preciso reconhecer que eu só falho nisso, eu preciso pedir a ajuda do Espírito. O processo de santificação, ele é diário e nós precisamos reconhecer isso, amém, igreja? Não, só que em Jesus agora estou aceito, está tudo certo. Não! O processo de santificação é diário, mas só é santificado quem reconhece que é pecador. Mas pastor, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu não sou corrupto, eu jejuo, eu dou o dízimo. Mas quem lhe diz que pecado, irmão, só está nessas coisas? Talvez você é orgulhoso, talvez você é impaciente, talvez você é irado, talvez você é fofoqueiro, talvez você é mentiroso, é ansioso, porque a ansiedade é um pecado. Talvez você é um incrédulo, não acredita na obra de Deus, nas promessas de Deus. Você é negligente com as coisas espirituais, você é um idólatra, talvez você é um avarento, apegado ao dinheiro, talvez você é um beberrão, talvez você é um imoral. Então o pecado não está em ser ladrão, em ser corrupto, em ser aquilo que o fariseu diz que não era. O pecado está em muitas outras coisas que muitas vezes a gente não reconhece, porque a gente olha para o nosso passado e a gente diz, eu não sou mais o que eu era lá, mas é orgulhoso.
Eu não sou mais o que era lá, mas é mentiroso. Gosta de uma mentirinha. E o pai da mentira é o diabo. E se a mentira, o pai da mentira é o diabo, se você mente, você é filho do demônio, do diabo. Credo, pastor. Irmão, é a Bíblia. Se você é um mentiroso, você gosta de contar mentira, se o pai da mentira é o diabo, então quem está te usando é o diabo. Por isso que nós precisamos reconhecer quem nós somos, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Reconhecer quem você é quando dizem para você quem você é e você diz, eu sou mesmo. Charles Spurgeon, ele tem uma frase, não sei se é dele, ele diz, quando falarem mal de você, não se entristeça, porque você sabe que você é pior do que aquilo. E a gente se entristece, se é orgulhoso, e ri, e briga, e discute, bate boca, mas lá no fundo a gente é pior. Lá no fundo a gente faz muito mais coisas piores. É assim ou não é? Ai, falaram mal de mim. Quando você entende que você é um desgraçado, como diz o Apocalipse, cego e nu, que precisa da graça. Desgraçado é aquele que precisa da graça de Deus, aquele que não tem graça. Quando você reconhece quem você é, quando fala mal de você, irmão, eu sou pior que isso. Senhor, eu sou pecador, eu sou isso. Senhor, eu reconheço que eu não sou digno. Deus, tem misericórdia de mim. E quando você ora assim, quando você se achega a Deus assim, o que a Bíblia diz? Quem foi justificado diante de Deus? O verdadeiro, o sincero, o que reconheceu quem era. Deus justifica, santifica os sinceros de coração. Então nesta manhã nós precisamos reconhecer diante de Deus quem nós somos de verdade, irmão. E dizer a Ele, ao nosso Deus, como publicano, Jesus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, eu sou um orgulhoso, mentiroso, beberrão, imoral, fofoqueiro. Oh Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, salva-me de mim mesmo. Senhor, me livra desse sentimento, desse pecado. A gente ora para que Deus livre a gente, do mal, do diabo, das obras, do dardo, das armadilhas, mas a gente esquece de orar por nós. Senhor, livra-me de mim mesmo, livra dessa semente adâmica, livra-me do poder do pecado, me ajuda, me dá graça. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Quando eu e você, irmão, agir dessa mesma forma que o publicano, o Senhor Jesus nos justificará. Mas se nós continuarmos sendo como fariseu, vim na igreja há anos, achando bom, faz coisas boas, não fazia o que fazia antes, mas ainda existem sementes malignas no seu coração, achando que é santo, achando que é santa, achando que aquilo que a gente vai fazer ou está fazendo vai ser aceito por Deus. Esquece. Nesta manhã Jesus quer justificar o injusto, para que o injusto se torne justiça. Deus quer fazer você um instrumento de justiça, mas para isso você precisa reconhecer o quão injusto você é, o quão pecador você é, o quão da graça você precisa. Deus justifica aquele que reconhece do fundo do seu coração que é pecador. Deus não justifica quem faz as coisas certas, irmão. É quem reconhece que é pecador, que necessita da graça. O fariseu, ele achava que por fazer as coisas certas e boas, era aceito por Deus. E não era. Quantas vezes, irmão, nós fazemos comparações com nossos irmãos? Quantas vezes nós falamos, graças a Deus eu não sou como fulano, não sou como ciclano, não sou como Beltrano, graças a Deus. A gente chega para nossas esposas e diz, não, mas eu era bem pior ontem. Não, eu era bem pior semana passada, mês passado, ano passado. Não, irmão. Você ainda continua precisando da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, de ser transformado por Deus. Para de olhar para o outro. Olha para si. Para de olhar para as pessoas que estão em piores situações que você. Olha para si. Quando você vê alguém pecando, pare de olhar para o outro, olhe para si.
claro, vai lá, exorte, discipline. Se for irmão na fé dizendo que você está errado, e vigie a sua vida. Porque aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Não se ache melhor que ninguém. Porque você não é, nós não somos. Eu não sou. Nós estamos essa manhã, antes de cearmos, ser como publicano. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu sou pecador. Eu peco no falar, eu peco no pensar, eu peco de várias formas, Senhor. Tem misericórdia de mim. Peça ajuda dele hoje. Você quer sair dessa escravidão? Peça ajuda e diz: eu sou isso aqui, Senhor. E eu não quero ser isso. Senhor, eu faço isso, mas eu não quero fazer mais. É chorar. É se colocar diante de Deus. É pedir a graça de Deus. E a graça de Deus virá. E o texto diz: se você for sincero, verdadeiro, dizer para Deus quem você é, Ele vai justificar você diante de Deus. E vai santificar você. Em nome de Jesus. Amém? O que nós vamos fazer agora? Uma autoanálise. Quem você é? E eu aconselho os casados perguntar para a esposa e perguntar para o marido, fazer um ADR hoje. Quem eu sou? Não agora, né? Porque vai constranger. Mas em casa, quem eu sou? E pergunta para a sua esposa assim: quem eu sou? Esposa, seja sincera, viu, mulher? Fala, pode falar, mulher. Oh, Jesus amado, sou pecador. Você é orgulhoso. Você é orgulhoso. E a gente culpa, às vezes, os nossos problemas emocionais e psíquicos, né? Mas não, somos orgulhosos. O homem muitas vezes é orgulhoso. O homem não se abre com ninguém. O homem quer segurar as pontas sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa de irmãos perto de você. Você precisa da graça de Deus perto de você. Você não vai. Não adianta. Eu vou conseguir. Não vai, crente. Para de ser orgulhoso. O homem tem problema com orgulho. Porque não abre sua vida com ninguém. Não abre sua intimidade com ninguém. E muitas vezes sofre por causa disso. O casamento é impactado. Os filhos é impactado. A esposa é impactada. Por quê? Porque acha que consegue. Não consegue. A gente faz uma DR hoje. Amém, casais? Senta lá no almoço. E aí, amor? Quem eu sou? Deixa ela falar. E aproveita e fala para ela também. Aleluia. Você é isso? Você é isso. Irmão, sem ressentimento, sem briga. Amém? Não é trocar acusação. Amém, irmãos? Não é trocar acusação, não. É dizer de verdade quem é. E depois vocês orem juntos. E dizer: Senhor, eu sou isso, e perdoa. Tem misericórdia de mim. Senhor, eu sou isso. É confessar. Aquele que confessa com a sua boca, aquele que confessa, aquele que fala, esse vai encontrar misericórdia. Deus quer trazer perdão essa manhã. Deus quer trazer mudança essa manhã. Deus quer restaurar vidas essa manhã. Senhor Jesus, nós somos como os publicanos. Como publicano. Nós não somos dignos de nada. Por mais que nós façamos coisas boas, por mais que nós estamos diariamente nos esforçando, somos pecadores. Não roubamos como roubávamos, não adulteramos como adulterávamos. Mas existem ainda sementes que ainda estão ali, Senhor, tentando germinar no nosso coração. Arranque ela essa manhã em nome de Jesus, Pai. Mude a nossa vida, mas nós queremos reconhecer quem somos. Se somos orgulhosos, mentirosos, imorais, se temos problemas com alguns vícios, pornografia, nós reconhecemos isso essa manhã e nós falamos como publicanos: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Me justifica, Senhor. Me transforma nessa manhã, Pai. Transforma a vida dos meus irmãos, transforma a mente, transforma corações, muda o interior de cada um de nós aqui, Espírito Santo de Deus. O louvor pode subir.
Senhor, transforma o coração dos meus irmãos, transforma o coração das minhas irmãs, muda, Senhor, cada um deles, cada um de nós aqui. Nós necessitamos da sua graça. Fale com o Senhor essa manhã, diga a Ele antes de ceiar: Senhor, eu tenho problema com isso, eu tenho problema disso, eu sou assim, mas eu não quero ser assim. Hoje eu entendi de que não adianta eu fazer as coisas boas apenas, não adianta eu viver de comparação, comparando a minha vida do que eu fazia ou com a vida dos outros. Eu ainda continuo sendo um pecador que necessito da graça e do perdão e da misericórdia de Deus. Nos ajude essa manhã, Espírito Santo de Deus, nos ajude essa manhã. Mude a alma, mente e coração, transforma o nosso interior, transforma a nossa vida, Pai, para que Jesus, para que o Pai seja glorificado. Eu oro para que pessoas sejam libertas do vício, eu oro para que pessoas sejam libertas da pornografia, eu oro para que pessoas sejam libertas, Senhor, dos traumas emocionais. Traz cura, traz refrigério, vem sarando as feridas, vem sarando o corpo, a alma e o espírito. Transforma-nos plenamente nessa manhã, Deus. Nós reconhecemos que somos pecadores. Em nome de Jesus, eu quero dar um tempinho para você orar, eu quero dar um tempinho para você clamar isso, eu quero dar um tempo para que você faça a oração do publicano. Reconheça quem você é e agradeça pelo que Ele está transformando você. Em nome de Jesus, ore, fale com o teu Senhor. É o que eu te peço essa manhã, em nome de Jesus.